Imagina que você tem uma plantação de bananas. Você nasceu ali. Sua família inteira nasceu ali. Aquelas bananeiras são suas e você ama cada uma delas. Agora imagina que um dia chegam outros gorilas e eles dizem: essa plantação também é nossa, sempre foi. O que acontece? Briga. Uma briga que dura mais de 100 anos. Essa é mais ou menos a história de Israel e dos árabes palestinos. Hoje o gorila vai te explicar como essa briga começou. Com calma, com banana e sem torcer para nenhum lado. Vamos voltar uns 3.000 anos no tempo. Existia uma terra chamada Canaã. Hoje a gente chama esse lugar de Israel e Palestina. Ali morava um povo chamado judeu. Eles plantaram suas bananeiras, construíram cidades e fizeram de Jerusalém a capital deles. Para os judeus, aquela terra não era qualquer plantação. Era um presente de Deus. Era o lar deles. Mas aí chegaram os vizinhos, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos. Um atrás do outro, cada um queria mandar na plantação. E os judeus foram empurrados de um lado para o outro, mas nunca pararam de chamar aquela terra de lar. O pior dia veio no ano 70, depois de Cristo. Os romanos destruíram Jerusalém, derrubaram o templo mais sagrado dos judeus e mandaram o povo embora. Imagina isso. Você é jogado para fora da sua plantação e ainda por cima os caras trocam o nome do lugar como se quisessem apagar que você já viveu ali. Foi exatamente isso que aconteceu. Os romanos chamaram a terra de Palestina para apagar qualquer memória dos judeus daquele lugar. Por séculos, os judeus viveram espalhados pelo mundo todo, Europa, África, Oriente Médio, sem plantação, sem terra, sem lar. Mas eles não esqueceram, nunca esqueceram. Ei, a história tá ficando boa, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. É de graça, é rápido e garante que você não perde o próximo vídeo com banana. Chegamos no final do século XIX. Na Europa, os judeus sofriam todo tipo de perseguição. Eram expulsos, agredidos, mortos, só por serem judeus. Foi aí que um jornalista chamado Theodor Herzl teve uma ideia. Ele disse: chega, o povo judeu precisa de uma plantação só dele, um lugar seguro, um lar de verdade. E onde seria esse lugar? Para a maioria dos judeus, a resposta era uma só: a plantação antiga, a terra dos antepassados, a Palestina. E então os judeus começaram a voltar, aos poucos, depois em grupos maiores. Eles compravam pedaços de terra e plantavam suas bananeiras de novo. Só que tinha um problema enorme. A plantação não estava vazia. Ali já morava outra família de gorilas há séculos, os árabes palestinos. Para eles, aquela terra também era o lar deles. 2 gorilas, uma plantação, e nenhum com vontade de sair. Enquanto isso, chegou a Primeira Guerra Mundial, uma guerra enorme que mudou o mundo todo. O dono antigo da região, o Império Otomano, perdeu a guerra e sumiu do mapa. E quem assumiu o controle da Palestina? A Inglaterra. Aí a Inglaterra fez uma coisa que parecia boa na época, mas criou um problemão. Em 1917, o governo inglês escreveu uma cartinha, a Declaração Balfour, dizendo que apoiava a criação de um lar para o povo judeu na Palestina. Os judeus ficaram felizes. Os árabes palestinos ficaram furiosos, porque a Inglaterra prometeu o mesmo cacho de bananas para 2 gorilas diferentes. E aí as coisas ficaram ainda mais tensas. Os judeus chegavam em números cada vez maiores, especialmente depois do Holocausto, quando a Alemanha nazista matou 6 milhões de judeus. O mundo todo ficou horrorizado e passou a apoiar ainda mais a criação de um Estado judeu. Enquanto isso, os palestinos viam mais e mais gorilas chegando na plantação deles, sem ninguém perguntar o que eles achavam. Em 1947, um grupo de países chamado ONU tentou resolver a bagunça. A ideia era simples: vamos dividir a plantação em 2 partes. Uma parte para os judeus, outra parte para os árabes palestinos. E Jerusalém, a cidade mais sagrada dos 2 lados, seria de todo o mundo. Os judeus aceitaram. Não era tudo o que queriam, mas era um começo. Os árabes palestinos e os países árabes vizinhos disseram não. Para eles, dividir era injusto. A plantação toda deveria ser árabe. E quando não dá para resolver na conversa, o que acontece? A briga começa de vez. Em 14 de maio de 1948, o líder judeu David Ben-Gurion subiu num palanque e anunciou: Israel existe. Era o nascimento de um país. Para os judeus,
o maior dia da história deles. No dia seguinte, 5 países árabes invadiram Israel: Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano. Para esses países, Israel não tinha o direito de existir. A guerra foi dura, mas Israel sobreviveu e saiu com uma plantação ainda maior do que a ONU tinha proposto. Para os palestinos, esse mesmo dia foi a maior tragédia da história deles. Cerca de 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas. Eles chamam esse dia de Nakba, que em árabe significa catástrofe. Os que saíram nunca mais puderam voltar. E os países árabes nunca aceitaram Israel como país de verdade. A plantação tinha um dono novo, mas o outro gorila ainda estava olhando de fora. A guerra de 1948 não foi a última. Longe disso. Em 1967, veio a Guerra dos 6 Dias. Israel e os países árabes voltaram a brigar. E dessa vez, em menos de uma semana, Israel venceu e ficou com pedaços ainda maiores de terra. Gaza, Cisjordânia, Sinai, Golã. O gorila havia crescido muito e os vizinhos ficaram com muito menos banana. Em 1973, Egito e Síria tentaram de surpresa, no dia mais sagrado dos judeus, o Yom Kippur, mas Israel resistiu de novo. Com o tempo, alguns países foram fazendo as pazes com Israel. O Egito em 1979, a Jordânia em 1994. Mas os palestinos, o povo que perdeu a plantação, continuavam sem um estado, sem um lar oficial, sem lugar nenhum chamado seu. Hoje, os palestinos vivem principalmente em 2 pedaços de terra: a Cisjordânia, no meio do mapa, e a faixa de Gaza, um pedaço pequenininho perto do mar. Gaza é controlada por um grupo chamado Hamas desde 2007. Para Israel, os Estados Unidos e a Europa, o Hamas é uma organização terrorista. Para parte dos palestinos, o Hamas é quem luta pelos direitos deles. Em outubro de 2023, o Hamas atacou Israel de surpresa. Mais de 1.000 israelenses foram mortos num só dia. Israel respondeu com uma operação militar enorme dentro de Gaza. Milhares de civis palestinos morreram nos meses seguintes. Inimigos atacaram inimigos. E quem mais sofreu foi quem não escolheu briga nenhuma: as pessoas comuns dos 2 lados. Na Cisjordânia, israelenses continuam construindo casas em terras que os palestinos consideram suas, e o Estado palestino independente, prometido há décadas, ainda não existe. A plantação segue dividida, e nenhum dos 2 lados está satisfeito. Então, por que Israel vive em guerra com os árabes? Porque 2 gorilas querem a mesma plantação, e os 2 têm razões históricas que consideram verdadeiras. Um foi expulso há 2.000 anos e voltou. O outro nunca saiu. Promessas foram feitas e quebradas. Guerras criaram feridas que não fecham. E as crianças dos 2 lados crescem aprendendo que o vizinho é o inimigo. O gorila não tem a solução. Nenhum gorila tem. Pelo menos não ainda. O que o gorila tem é banana. E a crença de que entender a história é o primeiro passo para qualquer coisa mudar. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre esse conflito, deixa o like, se inscreve no canal e manda para alguém que também quer aprender. Até a próxima, com mais bananas.